Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo aqui da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser bem rápido aqui, bem breve. 1 Crônicas 11, no versículo número 15, diz assim: Quando o grupo dos filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar-se com Davi, na rocha que fica perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou o seu desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele recusou beber, em vez disso jogou no chão como oferta ao Senhor. Irmãos, olha que palavra interessante. A Bíblia diz que Davi, ele está na caverna de Adulão. E a palavra do Senhor afirma que no momento que Davi está na caverna de Adulão, ele vai expressar um desejo. Ele vai falar assim: quem me dera alguém trouxesse água que está junto à cisterna de Belém. Percebe que o desejo de Davi é um desejo difícil de se realizar. Aí você fala, por quê? Porque percebe no que eu li. A Bíblia diz que os filisteus estavam acampando em Belém. Os filisteus estavam tomando posse daquela cisterna. Então percebe que o que Davi quer, deseja, que ele almeja, é difícil para poder realizar. Porque percebe, ele está almejando, desejar beber daquela água na cisterna de Belém, só que o inimigo estava tomando posse. Aí a Bíblia diz que 3 dos seus soldados, 3 guerreiros soldados de Davi, se infiltraram lá por conta própria, romperam o inimigo, o acampamento do inimigo, e trouxeram água para Davi. Sabe o que eu achei interessante? Davi, ele não precisou pedir para os seus soldados a água. A Bíblia fala que ele só se expressou o desejo, ou seja, ele não falou para os soldados: vai lá buscar água para mim, não. A Bíblia diz que ele vai expressar o seu desejo, ele vai falar: quem me dera alguém trouxesse água da cisterna que está em Belém. Davi falou: quem dera alguém trouxesse. Só que a Bíblia diz que os 3 soldados de Davi se infiltraram lá por conta própria e trazeram água para ele. Olha que negócio interessante. Aqueles soldados estavam dispostos a servir Davi. Percebe um detalhe: porque quem serve nem sempre precisa ficar recebendo ordem. Já sabe o que fazer. Nem todo mundo tem que ficar dando ordem para você. Já sabe o que fazer. Você já sabe, filho. Agora, uma coisa que eu acho interessante: Davi não obrigou aqueles homens. Eles se infiltraram por conta própria. Falaram: vamos realizar o desejo do rei? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vai arriscar nossa vida, porque essa cisterna está lá no acampamento filisteu. Eles estão tomando conta, mas vamos arriscar nossa vida para realizar o desejo do rei? Olha que tremendo, irmão. Eles estavam tanto querendo realizar o desejo do rei, que eles arriscaram a própria vida para realizar o desejo do rei. Olha que tremendo, estava disposto a fazer qualquer coisa para Davi. Estava disposto a arriscar a sua própria vida. O que você está fazendo para Deus? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem realizado para Deus? Olha que negócio interessante. Esses homens arriscaram a vida para fazer o desejo de Davi, fazendo algo para Davi por conta própria. Só que uma coisa que eu acho interessante, que quando Davi ele vê aquele soldado trazendo água para ele, aqueles 3 soldados se arriscando, a Bíblia diz que Davi vai pegar aquela água e vai jogar no chão como oferta ao Senhor. Irmãos, imagina aquele soldado pensando: peraí, eu arrisquei minha vida para trazer água para Davi, para realizar o desejo dele, e quando eu chego aqui jogar água no chão, irmãos, se você olhar, talvez era até um desprezo que Davi estava fazendo, mas na verdade não era isso. Davi estava entregando para Deus o esforço daqueles homens. Davi falou: eu sei que vocês trouxeram água para realizar o meu desejo, mas eu vou jogar para Deus. Por quê? Porque quem merece a honra e a glória é Deus. Eu vou jogar o esforço que vocês fizeram não a mim, mas a Deus. Porque a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu acredito, irmão, que talvez aqueles soldados até pensaram: peraí, me esforcei tanto, arrisquei minha vida para trazer água para você e você jogar no chão. Só que eu acho interessante que aqueles soldados não ficaram sensíveis quando viram esse ato de Davi. Eles reconheceram. Por quê? Porque hoje em dia tem pessoa que fica sensível a qualquer coisa. Olha que negócio interessante. Eles não ficaram sensíveis. Não ficaram chateados. Não ficaram tristes. Eles simplesmente fizeram a parte deles de realizar o desejo do rei, mesmo se o rei mandar. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia fala que essa cisterna ficava junto à porta de Belém. E Davi, ele nasceu em Belém. Porque se pegar para ler 1 Samuel 16, quando Deus falou para Samuel na casa de Jessé, Deus falou: Samuel, vai lá em Belém, na casa de Jessé, o belemita. Então percebe que essa água aqui era uma água de onde Davi tinha nascido. Era a cidade de Davi lá. Então Davi sabia que tipo de poço era e sabia que tipo de água era. Talvez aquele poço lembrava a infância de Davi. Só que uma coisa que eu acho interessante, olha que tremendo, o inimigo toma posse. Só que você vai ver que aqueles soldados fizeram de tudo, romperam. Não temeram o inimigo, foram lá romper para trazer água para o rei, para agradar o rei, para fazer o desejo do rei. O que você tem feito para agradar o Senhor? O que você tem feito para Deus?
Só que uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, a Bíblia diz que entre os 3 soldados de Davi tem um soldado chamado Eleazar. Irmão, se você pegar para a história desse homem Eleazar, a Bíblia diz que Eleazar, ele era um dos 3 guerreiros mais valentes de Davi. A Bíblia diz que Eleazar estava pelejando com os filisteus. E a Bíblia diz que esse homem, Eleazar, ele estava com a mão cansada, mas ele não largava a espada. Ou seja, está cansado, mas está segurando a espada. A Bíblia diz que estava cansado, mas a espada grudou na mão dele, não soltava. O que significa a espada? A palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é a espada do Espírito. Então, ou seja, está cansado, mas segura na palavra. Medita na palavra. Está cansado, mas se apega na palavra. Jesus vai dizer em Mateus 4, o homem não viverá só de pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe um detalhe, Eleazar estava cansado, mas a Bíblia diz que ele segurava a espada. Cansado, mas não largava a espada, se apegava na palavra. Se tem uma coisa que tem que se apegar a isso. Está cansado, mas segura a palavra. O salmista vai dizer, bem-aventurados são aqueles que meditam na palavra de dia e de noite. Irmão, é meditar na palavra, se apegar na palavra. Tem que ser que nem Eleazar, segurar na espada. Se manter fiel na espada, que é a palavra. Olha que negócio tremendo. Eu acho muito forte essa passagem de que Davi almeja beber aquela água. E é um desejo difícil que Davi pede. Por quê? Porque tem que romper o acampamento filisteu para trazer a água para o rei. É o interessante que a Bíblia fala que Davi não bebe, ele joga para Deus aquela água, atribuindo a Deus o esforço daqueles homens. Irmãos, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, tudo ele atribuía para o Pai. Davi, por mais que Davi era merecedor de tomar aquela água ali, não, ele atribuía para Deus. Porque se analisarem, ele desejou, os homens fizeram o que Davi queria. Foram lá e trouxeram para Davi, para agradar o rei. Só que você vai ver que Davi vai lá jogar no chão. Aí eu acho interessante que Davi falou, Senhor, Deus me livre, não vou beber essa água, porque isso aqui significa o sangue desses homens. Davi teve a humildade de reconhecer o que aqueles homens fizeram por ele. Porque olha o que Davi fala. Você pegar a palestra, você vai ver que Davi fala assim, no 19, longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi, esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a sua própria vida por mim. Então peraí, Davi queria beber água, mas quando os homens trouxeram, o que ele falou? Longe de mim beber isso, porque isso aqui significa o sangue desses homens que arriscaram a vida por mim. Davi teve reconhecimento do que aqueles homens fizeram por ele. Tenha reconhecimento que as pessoas fazem por você. Reconheça quando a pessoa tem um bom grato com você, quando a pessoa tem uma atitude bondosa para contigo. Tenha reconhecimento. Reflita nessa palavra em nome de Jesus e seja grato pelo que a pessoa faz por você.